Um abraço para você que está nos acompanhando. Final do Campeonato Mineiro. Coelho versus Galo. Tem favorito? Eu e o Fred J estamos aqui para falar um pouquinho sobre a finalíssima do Campeonato Mineiro e chegar a um consenso, ou não. Tem ou não tem favorito, Fred? Um abraço. Um abraço, Rafa. Um abraço para quem está aqui nos assistindo. Olha, a gente vai ter que pontuar algumas situações. Qual que é o time melhor armado taticamente, Rafa? Para mim, hoje, o América. Essa, para mim, é a grande vantagem do América. Tem um time pronto, um time cascudo, um time que sabe jogar clássicos, mas que vai ter que superar o Galo, pelo menos em um jogo. Porque a vantagem é do Galo e isso faz uma diferença enorme. Última decisão entre os dois, 2021. Mesmo o Galo, ainda não naquele auge do time campeão brasileiro, mas era aquele elenco, empatou as duas e o América perdeu um pênalti. Verdade. Rodolfo, né? Rodolfo mandou um pênalti na trave no jogo decisivo do Mineirão. Essa vantagem do Galo é importantíssima, porque o Galo ainda é uma equipe em formação tática. Agora eu vou levantar outra bola, Rafa. Quem tem o ataque melhor? Pergunta difícil, hein, Fred J? Porque de um lado você tem o Hulk, do outro você tem uma base mantida pelo América desde o ano passado, que tem o Everaldo, demorou para voltar, mas quando voltou ele tem ali a sua importância no elenco do América. Você tem o Aloysio Boi Bandido, tem o Wellington Paulista. É uma pergunta aí de R$1 milhão, viu, Fred? No papel, vou te falar a minha opinião, no papel eu acho que o time do Atlético, o elenco do Atlético e o setor ofensivo do Atlético principalmente, são melhores que o time do América no papel e o sistema ofensivo do Coelho. Mas é isso que você falou, como o América perdeu poucas peças do ano passado para 2023, a montagem do elenco, o Wagner Mancini, né, conseguiu manter a espinha dorsal do time, algumas trocas pontuais e já tem esse entrosamento. Do outro lado você tem o Kudê, que está começando um trabalho no Atlético, ainda está tentando se encontrar, tem aquele esquema tático que ele, não vou falar teima em usar, mas que ele gosta muito de usar, do 4-1-3-2, e que a gente viu que já não foi tão bem em algumas partidas, foi melhor quando entrou com 2 volantes no jogo da Libertadores, e tá tentando encontrar essa mistura perfeita. Então, assim, é uma pergunta complicada. No papel, para mim, o ataque do Atlético é melhor, mas em campo, quem tá performando melhor é o time do América. A pergunta é difícil. Então, por enquanto, a gente definiu que, taticamente, quem tá melhor organizado é o América. Então, 1-0 para o América. Para mim, o melhor ataque é Hulk e Paulinho. Justo. Podemos dizer que já tá 1-1, né? 1-1. Por enquanto, empate. Pois é. O América não perdeu no campeonato até o momento. O Atlético fez a melhor campanha da primeira fase, por isso tem essa vantagem de jogar pelo empate e uma vitória, ou uma vitória e uma derrota pelo mesmo placar, né? Pela mesma diferença de gols. Mas o Coelhão, né, pode ser campeão invicto, né, Fred? E pode ser vice-campeão invicto. Que coisa, hein? Esse regulamento dos campeonatos estaduais, ou os regulamentos dos campeonatos estaduais, eles são uma verdadeira confusão, Fred. Por que é isso? Se o América empatar os 2 jogos, o Atlético é campeão, o América termina o campeonato invicto, o Atlético perdeu o jogo de ida na semifinal pro Atlético, lá em São João del Rei, tem essa única derrota. A questão agora é o seguinte, o que eu avalio nesse pacote? O Atlético teve um tempo maior para descansar. Sim. E isso é muito importante. Ao contrário dos outros jogos complicados que o Atlético fez, os jogos contra o Atlético foram difíceis. Tinha jogo contra o Milionários no meio do caminho, era pressão na Libertadores, lá atrás um pouquinho era o cara bobo, teve muitas situações. Por outro lado, o Atlético chega, na minha avaliação, para esse jogo decisivo, Rafa, esse primeiro jogo decisivo, com um elenco mais capenga. Por quê? Ok, já não tinha o Guilherme Arana, que é uma peça importantíssima. Isso aí que já estava no pacote. Justo. Não vai ter o Alan. E o time funcionou muito bem quando o Kudê testou Alan e Otávio. E isso foi muito bem, não vai conseguir fazer isso. O Edenilson, que é um jogador-chave do Kudê, ainda não se encaixou no sistema. Zarate voltando aos poucos à sua forma. Até aí tudo bem. Mas o meio de campo, como que vai ser? Vai ser o Edenilson um pouquinho aberto pela direita? Ele vai jogar mais centralizado? O Atlético precisa ter um poder ali de marcação também.
Na frente, Hulk e Paulinho, como eu falei, mas o Kudê perde opções de banco com as saídas do Sacha e do Ademir. Não são titulares, são jogadores que, na minha opinião, renderam muito pouco nesse ano. Tudo ok com a saída, mas a reposição preocupa um pouco. Tenho Vargas, que oscila. Bons momentos e maus momentos. E tem o Pavon, que o Pavon estreou. Ainda não, né? É aquela história, né, Fred? O Pavon, ele ainda tá cumprindo suspensão na Libertadores. Ele não pode jogar pelo Atlético até que cheguem os 6 jogos de suspensão, eles sejam cumpridos, e aí sim ele possa estrear com a camisa do Galo em competições com o Conmebol. Mas das oportunidades que ele teve ano passado, dos jogos que a gente cobriu aqui pelo Tempo Esportes, e dos jogos que ele atuou em 2023, eu vou te falar, tá devendo e muito, Fred. Pois é. Então o Kudê tem opções reduzidas, eu posso dizer assim, em relação ao ataque. Se a gente for comparar o ajuste do América, é mais certinho. O Alê faz um papel defensivo muito bom, um jogador que atua bem como meia, mas que, jogando na marcação, cumpre um baita papel. O Juninho, para mim, é o melhor volante do campeonato, de novo. Para mim, é o melhor jogador do América, inclusive. Aliás, disputa dura entre ele e o Benítez. Mas é muito bom. O Benítez é muito bom. Acho que o ataque do América tem opções interessantes na rodagem. Mas acho que falta um gás maior ali, pensando que são veteranos na maioria das opções que o Mancini tem. Tem o Mateuzinho que joga perto do ataque, que dá um pouco mais de gás, mas quando tem o Aloísio muito fixo, isso pode ser mais tranquilo para a defesa do Galo. Quando ele se movimenta, ele dá mais trabalho. Ele dá mais trabalho, mas ele não movimenta tanto como movimentava em outros períodos da sua carreira. Mas é um jogador importantíssimo. É um jogador decisivo, um jogador importante. Felipe Azevedo também tem um papel importante, mas é veterano. Verdade. Então eu estou pensando em opções de contato ali com a defesa do Galo. Uma defesa do Galo que mudou nesse ano, né, Rafa? Era o Fux. Maurício Lemos toma a vaga na contusão do Fux. Entrou até bem. Eu acho que, né? Bom jogador. Saravia toma a posição do Mariano. Mariano passou a ser um bom reserva. E o Dodô tem momentos bons e momentos razoáveis. Eu gosto do Dodô como uma opção pro elenco, mas, na minha opinião, falta o diferencial. O diferencial, ali no caso, é o Arana. Faz falta, não faz? Faz falta demais, Fred. A lateral esquerda do Atlético, o Dodô, ele é aquele reserva que não compromete. Mas você vê que em determinados tipos de jogadas, formações táticas, pedidos do Kudê para que o time ataque de determinada forma ali pelo flanco esquerdo, você percebe que o Dodô ele não consegue, às vezes, dar certa profundidade naquele setor do campo, não consegue acertar cruzamentos, então ele deve nesse quesito. O Rubens foi um achado do Turco Mohamed, no sentido de colocá-lo para jogar na lateral, mas o Rubens também ele oscila bastante, né? Tem jogos que ele entra bem, tem jogos que ele fica apagadíssimo, entra totalmente perdido dentro de campo, e eu acho bastante complicado. A torcida deve estar aí na esperança de que o Arana volte o quanto antes. Já fez alguns trabalhos de transição, né? Fez corridinha já no campo, usando tênis, já fez alguns treinamentos usando chuteira. Quem sabe esteja à disposição já para a segunda, terceira rodada aí da Libertadores, será? Eu acho que para o mês de maio é mais provável, meio de maio ali, que ele esteja mais em condições. É melhor também não queimar etapas, né, Fred? Porque o jogador voltando não estando 100%, pode até ter outra lesão, e claro que a torcida do Atlético ela não quer isso de forma alguma. Outra coisa, Rafa, uma coisa que o América leva vantagem. Tem jogador na seleção. Arthur. A gente falou aqui do Saraiva, que ocupou a lateral direita ali do Galo, mas o Arthur só crescendo. Esse é um que não vai ficar, talvez não chegue no final do ano vestindo a camisa do Coelho, mas é uma opção também. Jogador veloz, jogador de habilidade, jogador que vai pra cima, exatamente nesse setor do Galo que tem o Dodô, que é um jogador mais lento. Esse também, pra mim, é um trunfo que o América tem. Tem uma defesa bem postada, o Cavicchioli é um baita goleiro, se defende muito bem. Pra mim, um problema do América, inclusive em outros anos, era
cria e conclui menos, acerta menos ofensivamente. O América saiu de Copa do Brasil jogando melhor do que vários adversários. Recentemente, contra o Santa Cruz, fez 1-0, poderia ter feito muito mais. Muito mais. O América precisa melhorar essa qualidade naquela última bola, como todo mundo gosta de dizer, né? Para usar um clichêzão. Falta mirar a pontaria ali na casinha para melhorar esse desempenho. Que, no caso do Galo, é diferente. Quando a bola chega redonda ali pro Hulk, pro Paulinho, a diferença de erro é pouquinho, Rafa. Isso é verdade, Fred. Agora, uma coisa que me preocupa um pouco no time do Atlético é... Ano passado, você se lembra que o pessoal reclamava? Poxa, o Atlético jogou bem pra caramba o primeiro tempo, mas na segunda etapa morreu e entregou a paçoca. Era assim que o torcedor falava. Esse ano, o que a gente tá percebendo é que o Atlético tem feito primeiras etapas ruins, o Kudê consegue acertar o time no intervalo, coloca jogadores que mudam a cara do jogo e joga um segundo tempo muito melhor. Agora, até que ponto isso vai dar certo numa temporada em que você ainda tem jogos de Copa do Brasil, a primeira fase, a fase de grupos da Libertadores, tem finalíssima do Mineiro e tem Campeonato Brasileiro. Pra mim, o grande problema do Atlético é a discrepância. O primeiro tempo ruim e melhora na segunda etapa. A conta pode chegar uma hora, Fred. E aí tem uma questão. O América é um time muito bem montado. Se o Atlético fizer um primeiro tempo ruim e o América souber aproveitar, pode mudar um pouquinho essa situação. Não é tão fácil virar um clássico contra uma equipe tão bem montada como o América é. E vale pro América também. Se o América vacilar e o Galo guardar e abrir vantagem, meu amigo, é difícil demais de virar. Lembrando que entre os dois jogos, América e Atlético jogam a América na Sul-Americana na quarta e na quinta o Galo contra o Libertad. Jogos importantíssimos para os dois. Jogos em Belo Horizonte. Precisam vencer para estrear com o pé direito nessa fase da Libertadores e da Sul-Americana. Importante ganhar. Então, dependendo do que acontecer neste jogo de sábado na Independência, 4h30, Rafa, a coisa pode causar reflexo, pode espirrar até nos jogos continentais do meio da semana. E o América, ele tem que fazer o dever de casa na Sul-Americana 2023, gente. Porque no ano passado, Fred, os piores jogos do América na Libertadores, principalmente fase de grupos, foram jogos em casa. Aliás, na pré-Libertadores também. Contra o Barcelona de Guayaquil. Guarani do Paraguai decidiu nos pênaltis em 2 oportunidades, jogando fora de casa. E dentro de casa, um aproveitamento terrível do América. E é pedreira, né? Contra um Peñarol que é pentacampeão da Libertadores, apesar de estar na Sul-Americana esse ano. E o futebol uruguaio não ser aquela coisa toda que a gente já viu no passado, é o Peñarol, né, pessoal? E o Atlético vai ser bom porque nessa sequência, né, após o sorteio da Copa do Brasil, finais do Campeonato Mineiro e o início da Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético deu sorte porque vai fazer 5 jogos seguidos em casa, né, Fred? América, Libertad, América de novo, Brasil de Pelotas, Copa do Brasil e a estreia contra o Vasco no Brasileiro da Série A. Rafa, pra quem tá assistindo a gente, que conclusão que nós chegamos, Rafa? Tem favorito ou não tem? Rapaz, é o quê? Empate técnico? Pra mim, ainda mantenho a minha opinião do início. No papel Atlético melhor, o América tá mais bem armado e tem uma ligeira vantagem, um ligeiro favoritismo em relação ao Atlético. Mas pode ter certeza, vai ser jogo duro, Fred. Vai ser a primeira vez que a gente vai ver o time do Kudê depois de um tempão de folga. Pois é, né? E isso, na minha opinião, pode equiparar essa vantagem hoje, muito bom lembrar isso, antes do jogo, de maturidade tática que o América tem. O Atlético, se cresceu nesse período pós data FIFA, o tempo que teve para ajustar, a chance que o Atlético tem de mostrar é nesse jogo do sábado. E acho que isso faz com que entre em condições iguais. Lembrando que o América tem que pelo menos vencer um jogo. E isso muda muito o perfil do jogo do América. O América vai ter que buscar mais. Considerando isso tudo, Rafa, em relação a esse primeiro jogo, para mim, um empate técnico total. Alguns ganham aqui, alguns ganham ali. É isso, pessoal. E as finais do Campeonato Mineiro, primeiro e segundo jogos, você acompanha com as transmissões da equipe de O Tempo Esportes, tanto nas lives, né, no YouTube de O Tempo, como nos FM 91.7. E aí, vai dar coelho ou vai dar galo? Lembrando que o América, se conquistar o título, será a 17ª taça do América
E o Galo pode chegar ao 48º título do Campeonato Mineiro, Fred Jota. Um tetracampeonato que não vem desde 1981, não só para o Galo, como no futebol mineiro. Não teve nenhum tetra nesse período. E lembrando que, comenta aí, vê o que você acha, assiste a gente, clica, curte e comenta. E corneta. Tem favorito ou não, gente? Responde. Um abraço.